Gente, no capítulo 308 do mangá de Black Clover, que foi o último que saiu, Tabata surpreendeu todo o fandom com o fato do Yuno ter recebido um novo Grimório, um Grimório de Spade, para ser mais específica, e com isso ele vai receber um novo poder. Então hoje eu vou levantar aqui algumas teorias que não couberam no vídeo, né, de análise que eu tinha feito, de qual poderia ser esse poder do Yuno, né? E a gente vai falar de teorias, tá, gente? Coisa que a gente só tá jogando no ar para tentar ver se tem alguma lógica e tentar acertar o que ainda vai ser revelado. Então vem comigo. Resumindo rapidamente, o poder de vento do Yuno não é dele, né? Esse poder que ele usa não é dele, mas sim do filho do Lich, que divide a alma com o Yuno. E se você quiser saber mais detalhadamente sobre isso, clica aqui no card que eu vou deixar aqui em cima, que lá eu explico tintim por tintim, bem certinho, com os mínimos detalhes desse lance todo. Mas basicamente, esse fato de que o poder do Yuno despertou, né, nele desde pequeno não ser o dele, e isso sem saber, porque ele não sabia, fez com que ele nunca pudesse ter usado a magia nativa dele, e dessa forma ele nunca mostrou o seu potencial completo. Mas existem aqui algumas possibilidades que a gente pode tentar deduzir de qual seria de fato essa magia do Yuno. A primeira, inclusive, eu comentei no vídeo de análise do capítulo 308, que é que o Yuno poderia ter algum tipo de magia do tempo. Isso porque logo lá no começo da obra, quando ele foi com o Alvorecer Dourado para aquela masmorra na divisa com Daimon, ele encontrou o Asta lá e os Touros Negros, né? O Yuno entrou na sala de tesouros, achou um livro e com as paradas escritas lá que sumiram e tal, que na verdade aquilo lá era o espírito de vento, Abel, então beleza. Depois disso, né, que aí o Mars foi lá e apareceu pela segunda vez, debulhou a galera toda na pancada e tava prestes a dar o golpe final dele, nesse momento o tempo parou. Abel surgiu pela primeira vez, mandou um beijinho de vento lá e destruiu tudo e eles venceram. Acontece que não há o mínimo motivo para o tempo ter parado naquele momento, a menos que ele tivesse algum tipo de magia nativa naquela linha e despertou sem saber. Naquele momento tudo ficou parado, né, por alguns segundos, menos Abel e Yuno. Então somente um usuário desse tipo de magia ia poder paralisar parcialmente ali a galera e deixar os outros não paralisados, como aconteceu com ele e com Abel. Essa seria uma teoria que faria aquele momento ter alguma explicação, já que não tem o menor sentido aquilo lá ter acontecido, concorda? E como a gente está falando de alguém que escreve como o Tabata escreve, gente, a gente está falando de indícios que ele vai plantando ao longo da obra para usar isso em algum momento. Então, poderia fazer algum sentido, né? Até para que o Yuno pudesse ter uma chance real maior de atingir o Zenon. Pensa só, ele paralisaria o tempo, o Zenon ia ficar imóvel e dessa forma ele ia conseguir acertar o coração do desgraçado com uma das armas de vento dele. Faz sentido. A outra teoria é que ele poderia ter algum tipo de magia ligada ao fogo. Isso porque, se você der uma analisada no capítulo 234 do mangá e também o episódio 160 do anime que adapta ele, só que com mais detalhes, é que o Yuno poderia sim ter algum tipo de magia ligada ao fogo. Spade é uma terra que é assolada por um inverno muito rigoroso há muito tempo, ó, coberto de neve, o que fez, inclusive, que lá fosse uma região completamente congelada, que está sempre nevando. Então faria algum sentido a família real ter uma magia ligada ao fogo, porque isso simbolizaria o calor em meio à região gelada, a chama de esperança em um lugar que nada prospera. Pensa só comigo, o que você poderia plantar num lugar que nem Spade? Nada, não tem o que plantar lá. As regiões que são cobertas de neve dessa forma, não tem como você ter um plantio. Sem plantios também não tem colheita. O que causa um grande problema econômico-social, já que você não tem recursos para poder alimentar o povo. Não tem o que cultivar para eles, né? Os animais também não sobrevivem, então não tem como você criar gado, não tem como criar galinha, não tem como criar bolhufas lá. Justamente por isso que o Allen fala no capítulo 306, lá no flashback do Dante, que existe uma rebelião sem fim acontecendo. Óbvio que, apesar de parecer lá na revelação, né, sobre a origem do Yuno, tal, que todo o povo amava muito a família real, ficaram felizes com o nascimento do príncipe, sempre tem uma parcela da população que vai se revoltar e fazer rebeliões. Então a magia do fogo para a família real faria justamente esse calor, né, em meio ao gelo. E isso, obviamente, casaria muito bem com a magia de vento que o Yuno já tem, fazendo com que ele pudesse utilizar as duas em conjunto para justamente ter uma vantagem bem grande. Porque, mano, imagina você jogar uma rajada de vento em chamas na cara do inimigo. Obviamente, são duas magias muito complementares que se casam e podem ser usadas perfeitamente para complementar uma outra. Faria muito sentido.
A terceira teoria é nessa linha de fogo também, só que um pouco mais abrangente, que seria uma magia de luz relacionada ao sol. E eu vou explicar o porquê. No anime, no capítulo 160, quando o Ralph começa a falar sobre o nascimento do Yuno e tal, ele diz que no dia que o Pia nasceu, um raio de luz rompeu as nuvens espessas e que isso era um anúncio de um futuro brilhante para o reino. Um reino que está sempre com o céu fechado, né, de nuvens e cobertos de neve. Então, isso daí podia simbolizar que a magia do Yuno tem alguma relação com o sol. E aqui a gente pode andar por duas linhas. A primeira linha, que seria justamente uma magia de fogo, né, como eu já disse anteriormente, já que o sol é uma grande bola de fogo gigantesca. E a segunda linha seria relacionada à luz mesmo, já que o que é que o sol emite? Luz. Então, por esse motivo, esse raio de luz, né, rompeu as nuvens no nascimento dele. Então, isso poderia ter sido uma manifestação da própria magia dele na hora do parto. Além disso, no capítulo 308 do mangá, na hora em que mostra o Grimório de Spade que ele ganhou, o símbolo do reino está dentro de uma espécie de estrela brilhante, né? E o Sol é uma estrela que emite luz. Isso tudo fica ainda mais interessante quando a gente repara que essa estrela é uma estrela de 8 pontas, que na mitologia egípcia representa Ogdod. Acho que é assim que fala, gente, Ogdod. Que é um conjunto de 8 deuses primordiais e representam a totalidade e a completude, e que formam um mito chamado Kumnu, que na forma resumida, né, resumindo toda essa parada aí, diz que os 8 deuses interagiam entre si, unindo os princípios feminino e masculino, quebrando as tensões que mantinham o equilíbrio entre os elementos que formavam o pré-universo, tal, e isso daí causou uma explosão, criando o mundo e o deus Sol, Ra. A partir daí, essa história se divide em algumas linhas, como o primeiro nascer do sol ter acontecido sobre esse monte primordial, uma outra linha que diz que nesse local um ganso celestial botou um ovo e dentro desse ovo estava o deus Sol Ra, que era um pássaro de luz, inclusive. Outra linha que diz que sob as águas primordiais estava uma flor de lótus que ao se abrir revelou lá o sol pela primeira vez, enfim. Esse octagrama na cultura egípcia tem uma forte ligação com a luz do sol. Essa teoria fica ainda mais forte quando a gente leva em consideração que o nome da mãe do Yuno é Ciel, o que significa céu em francês. Faria bastante sentido, já que o reino Spade há muito tempo não vê a luz do sol brilhar sobre eles e, obviamente, a luz do sol é uma grande necessidade sobre todo mundo lá. Então, Yuno ter uma magia de luz relacionada ao sol simbolizaria a esperança do reino. Além disso, essa teoria também se encaixa perfeitamente no conceito Yin-Yang, em que o Asta e o Yuno formam, né, na questão de roteiro, sabe? Os opostos que se complementam. O Asta com o demônio habitando nele, simbolizando ali a escuridão, trevas, e o Yuno com a magia de luz do sol, representando, obviamente, a luz. Uma outra possibilidade é de que a magia do Yuno seja uma magia relacionada ao quê? Ao gelo, justamente porque ele é de uma terra natal cercada de neve, então tecnicamente ele pode ter uma magia de gelo, né? Isso daí faria com que ele tivesse uma vantagem lutando no seu próprio território. Assim como que quem tem uma magia de água tem vantagem se estiver lutando, sei lá, numa piscina, né, por exemplo, ou alguém com magia de fogo estiver lutando no incêndio, a pessoa vai ter vantagem. Isso também podia se relacionar aí com o fato do Yuno ter uma personalidade aparentemente fria, pelo menos exteriormente falando, já que interiormente a gente já viu que ele não é nem um pouco assim, né? Mas de todas as teorias, pelo menos na minha opinião, essa é a menos provável, né? Mas vamos ver o que é que vai ser. Em relação à magia do vento, que é a magia do filho do Lich, né, que ele despertou, eu acredito que vai continuar com ele sim. Por quê? Porque não tem como ele se desvincular do filho do Lich. O próprio serzinho lá deixou bem claro, falando, eu sou você, né? A alma deles é a mesma. Então, fazendo uma comparação assim, bem tosca e bem esdrúxula, tá? Mas para clarear bem isso, sabe gêmeos siameses que nascem com um corpo só e 2 cabeças? Eles têm 2 consciências, são 2 seres únicos, mas ao mesmo tempo eles compartilham um único corpo, são um ser só. Então, eles não podem ser separados, certo? Então, o espírito do filho do Lich compartilha a mesma alma do Yuno. Eles são 2 em 1, então não tem como separar. Eles vão estar ligados dessa forma para sempre. E por causa disso, é bem provável que o Yuno vá continuar com os 2 Grimórios. Bom, pelo menos até aqui é o que parece que vai ser, né? Sei lá, vai que Tabata muda tudo, não sei.
Continuando ali com o Grimório de Clover, né, e com a magia do vento, ele continua com a Belle e o bicho fica ultra power forte. Teve um inscrito que perguntou, inclusive, se há possibilidade dele ganhar um novo espírito, só que eu acho que não, por alguns motivos, né? A obra diz que são 4 espíritos, certo? O espírito de vento tá com ele, que é de Spade, né? Só que até então tava em Clover. O de água tá lá com a Lolopedic em Hurt. O de fogo tá em Clover com o Fuego Leão. E o quarto e último espírito, que é o da terra, provavelmente tá lá em Diamond. E para ele ter mais de um espírito, para ele ter outro espírito, ele teria que ter uma magia compatível, senão não tem essa possibilidade. Além de que, se você for reparar, os espíritos eles estão distribuídos por reinos, né? E com uma futura ida do Yuno para Spade, cada reino ficaria com um grande espírito e os poderes ficariam equilibrados. E também porque aí seria assim, aí sim seria uma puta conveniência de roteiro, vamos combinar, né? Que inclusive eu vi muita gente falando que o Yuno é amado pela mana e pelo roteiro, que ele é favorecido, né, nessa questão e tal, mas gente, vamos combinar que existem ali muitos outros personagens muito mais favorecidos pelo roteiro do que o Yuno, como por exemplo, pelo menos na minha opinião, o Magna com o poder das correntes, que não tem a menor ligação com o poder nativo de fogo dele, o Asta que foi convenientemente para uma masmorra que tinha uma das espadas dele e milagrosamente ele caiu em cima da espada, então, óbvio que existem várias conveniências para vários personagens e até pro Yuno em alguns momentos, mas eu acho que nesse caso aqui não é isso, tá? Aqui tá tudo muito bem fundamentado e começou a ser construído lá atrás na obra, não foi algo que aconteceu de uma hora para outra e o Tabata simplesmente inventou uma explicação miraculosa para dar poder para ele. Além disso, todo mundo ali recebeu um boost de poderes. A Noelle, o Asta, o Magno, o Lucky. O Yuno tava mesmo um degrau abaixo deles. Então por que todo mundo tava podendo evoluir e ficar mais forte e o Yuno não poderia? Na verdade? Bom, gente, é isso. Essa semana sai spoilers. Esse é capítulo novo de Black Clover, onde com certeza o Yuno vai usar pela primeira vez a nova magia dele e a gente vai poder descobrir então qual é a verdade, o que aqui tá certo ou se nada aqui faz sentido. Até lá, vão deixando aí as teorias de vocês aqui nos comentários. Também deixe seu like, se inscreve se você não for inscrito e a gente vai se falando aí essa semana. Beijos. Tchau.